Bom, boa noite a todos. A gente está dando sequência hoje com o capítulo 29, né, que é o penúltimo capítulo desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que a gente está encerrando. E hoje o tema é anotações em serviço. De acordo ao lar, de retorno ao lar de Aulos, ocorreu-me auscultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. Em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas seguramente palpitante material que nos facultara excelente curso educativo. Examináramos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria e a materialização, além de algum dos temas de importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, a obsessão, a fascinação, a lei de causa e efeito, o desdobramento no leito de morte e as energias viciadas, tudo isso em necessidade de recursos a complicações terminológicas. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quanto a simplificação seria bem mais interessante. Os metapsiquistas chamam-na criptestesia, a sensibilidade oculta, cripta, e batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentimentos carnais com a palavra metagnomia. Dividiam os médiuns em sujeitos, na terminologia de alguns investigadores, e em duas categorias, os de faculdades psicológicas inabituais e os de faculdades mecânico-física-químicas, e por aí afora. Por que aplainar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia eu, a mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. É que ele faz basicamente um apanhado aqui de tudo que a gente estudou nesse livro, né? Todos esses termos aqui que ele coloca, né? As forças curativas, telepatia, psicometria, tudo que a gente abordou no decorrer desse livro todo, né? A mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseado nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos, depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência, com a balança e com a retorta, também vive para servir ao Senhor. Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na nova era. Aqui a gente começa a falar da importância da ciência, né, se interessando por esses fenômenos mediúnicos e tal, que cada dia a gente vê isso saindo mais do campo do misticismo, do sobrenatural, para o campo da ciência, né?
O próprio Chico Xavier tinha uma frase muito interessante, né? Ele falava assim: vem a fé e abre uma picada, né? Vem a ciência e abre uma estrada. Então, a importância do caminhar junto aí da própria doutrina espírita com os conhecimentos espirituais. A AME Brasil mesmo fez aquele trabalho do estudo das obras de André Luiz, né, que Chico falava, na década de 50, na década de 60, até na década de 40, e começou a correlacionar vamos dizer, trabalhos científicos, hoje em dia, que corroboravam todos aqueles ensinamentos que foram ditos por eles na década de 50, na década de 60. Né? Hoje a ciência consegue já corroborar todos esses ensinamentos aí do ponto de vista científico. Né? Não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingia o marco final. Aquela era a última noite em que podíamos discutir a sábia companhia do orientador e propunha-me ouvi-lo quanto à mediunidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo que passarei a desdobrar. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma, aleguei. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquela que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, tanto nas próprias correntes do espiritualismo, vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Que pretende você dizer, André? Falou o instrutor com brandura. Lembro-me daqueles irmãos que acolhem os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em tempos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis. Ah, sim, o santuário de iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele a lei da cooperação isolam-se na torre de marfim, do orgulho que lhes é próprio, fixando-se em discussões brilhantes e estéreis. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sob o arvoredo, confortados pela caça abundante e pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu e filosofando sem proveito. Mas sempre chega o dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os do mar alto para que recomecem as experiências que lhe é necessário. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa de obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmos, sem qualquer atenção de nossa parte. Isso é comodismo, sob o rótulo de cultura. Não podemos negar que a obsessão seja moléstia da mente. Contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. À maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam todos em nome da providência. Há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelam-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastando-se deles agastadiços, categorizando por fraude
ou mistificação, valiosas expressões de fenomenologia. Aulo sorriu e comentou: serão esses, provavelmente, os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência e, de certo, amaldiçoam a criança que não saiba ler. Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da escola primária e, solicitando facilidades, a maneira do morfinômano que reclama entorpecentes, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão e uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para socorrê-la vai convertendo seu templo de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Né? É um pensamento, assim, se a gente for parar, errado, né? Porque o objetivo... O próprio Cristo, ele diz, né? Eu vim para os doentes, não para os sãos, né? Então, a própria doutrina, né, dentro desses fenômenos e tal, tem por obrigação, né, acolher a todos, né? Independente da condição espiritual, porque a condição de nenhum de nós ainda é muito boa nem muito saudável, né? Então, isso faz parte mais do que da doutrina espírita, da doutrina do próprio Cristo, né? Acolher aqueles que, como eu disse, ele mesmo falou, eu vim para os doentes, não para os sãos. Né? Tanto é que eles andavam com os coletores de impostos, com as pessoas ditas de má vida, né? Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos, honrada pelos hospitais em que atua. Engrandece-se à medida que se agiganta na obra assistencial aos doentes. O espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo. Pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhes requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhe os bálsamos e os esclarecimentos indispensáveis ao reajuste. Isso é interessante, né? Às vezes, algumas pessoas, por desconhecimento da própria doutrina espírita, né? Às vezes, têm experiências, né? Às vezes com médiuns, né? Com casas espíritas, alguma coisa assim, que são desagradáveis para a pessoa, não pela mediunidade em si, nem pela doutrina em si, mas por esse desequilíbrio dessas pessoas que estão praticando aquela atividade sem realmente, às vezes, entender ou conhecer aquilo. E aquilo é sempre atribuído não ao desequilíbrio daqueles que praticam, mas à própria doutrina. Né? A pessoa começa a achar espiritismo é coisa... Né, às vezes até as pessoas falam coisa do diabo, né? Assim, a ignorância mesmo do que realmente é a própria doutrina, né? Ele faz até um paralelo com a medicina, né? Sim. É a mesma coisa que a gente chegasse no hospital e pensasse que todas as pessoas que estavam ali se tornaram doentes. Não, elas estão ali porque estão doentes e necessitam de amparo, né? Então é a mesma correlação, né? Exatamente. O médico não é responsável pelo desequilíbrio que levou a pessoa a ficar doente, né? Ele está ali para ajudar, para assistir aquelas pessoas, né? Aquilo que eu falei, né? Como Cristo disse, eu vim para aqueles que são doentes, que os que são sãos não precisam de médicos, não. E a outra parte que ele fala também interessante, ele fala assim, muitos estudiosos na esfera da realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade. E realmente a gente vê tipo uma hierarquia nos trabalhos, né? E aí depois ele diz, isso é comodismo sob o rótulo de cultura. Sim. Né? Então, que a gente tem que trabalhar para socorrer todos aqueles que necessitam, né?
E E não não ficar selecionando não, e trabalho. nem ter a pretensão da gente só se comunicar com espíritos superiores, né? Exatamente, Até porque a nossa condição não é essa, né? A gente está muito mais exatamente. próximo dos nossos Eu irmãos. tenho, eu tenho vivido essa situação aqui nesse trabalho aí do presídio que vocês estavam falando, né? A gente estava passando por falta de trabalhador lá no presídio para levar a doutrina, que as pessoas dizem o seguinte: esse trabalho eu não consigo fazer, né? Eu não consigo. Aí eu fico olhando que tipo de espíritas somos, né? O que fazemos pelo outro? Fiquei perguntando isso, né? Então, isso eu não consigo fazer porque a gente está numa doutrina que diz que quem precisa de médico? Os doentes, né? Então, eu fico assim meio bobado quando as pessoas falam isso, até por preconceito, né? Preconceito, acho que é a primeira coisa que me vem à cabeça, né? Eu doutrinar preso, criminoso, né? E quando Jesus foi crucificado, ao lado de quem, né? De dois ladrões. Então, a gente tem muito ainda que andar, muito que andar, porque a gente faz caridade, faz, mas a nossa caridade é uma coisa muito, muito, muito leve, Direcionado, né? muito direcionada, muito específica, Uhum. né? Quando Seletiva, você né? A gente escolhe entra, para quem fazer a caridade, né? A gente quando você adentra dentro de um presídio, que você precisa levar a palavra de Jesus, né, a um companheiro, a um criminoso que está, né, está no momento Exatamente. recluso, ele não vai ser recluso à eternidade. E aí, isso eu fico olhando, nossa Senhora, o espírita tem que andar muito. E nisso a gente perde, né? A gente perde muito nisso. Os evangélicos, eles são muito mais atirados, né? Uhum. A Igreja Universal trabalha dentro do presídio com uma gama de trabalhadores, né? Isso me choca quando eu vejo. Mas a gente vai chegar lá. Isso que você estava falando, Flávio, da dificuldade, vou trabalhar com preso, tá? Mas, no fundo, essa dificuldade é fruto do nosso próprio, a gente julga, né? A gente sempre julga as pessoas, né? A gente está sempre julgando, antes de qualquer coisa, né? Como se a gente, aquela do Cristo mesmo, né? A gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso, né? Então, assim, quando a gente vai fazer caridade, né? Muitas das vezes, antes disso, a gente julga aquela pessoa. Será que ele merece realmente receber alguma coisa? Como se nós fôssemos Deus, né? Assim, querendo julgar a pessoa e dizer se aquela pessoa merece um auxílio ou não. Esse não merece auxílio, né? Então, assim, quando a gente, né, muitas das vezes, também está colocado na mesma situação. Hora nenhuma Jesus fez isso aí nesse Né? texto. Nesse texto ele coloca isso várias vezes, né? Como você disse, são os doentes que precisam de médico. Não adianta a gente fazer caridade para aquele que está a caminho, que está no bem. Não adianta para esse. A caridade para esse é caridade material apenas. Agora, a caridade moral, essa é a que Jesus quer. Ele quer também a material, mas a moral é mais difícil, né? Porque a moral a gente tem que quebrar esse nosso orgulho, né? Eu tenho que entrar numa prisão e falar de Jesus para aqueles nossos 10, às vezes tem 12 companheiros lá com a gente trabalhando o espiritismo, e eu não tenho que olhar, nem sei o que ele, né, o que ele fez, nem sei o tipo de delito dele, né? Alguns a gente conhece que são famosos, né? A gente sabe o delito, mas eu tenho que quebrar isso, né? Eu tenho que porque se fosse, claro que eu não sou Jesus, mas se fosse Jesus ali, né? Nossa, ele não ia querer saber de nada, não ia nem pegar a ficha de ninguém. E, Além como o de, Chico, né? além Chico de ia dar dinheirinho, ele não pegava a ficha da pessoa e falava: o que a senhora vai fazer com esse dinheiro? Quanto que a senhora vai gastar? Chico não fazia isso, né? Nós somos muito ainda, muito espíritos medianos mesmo, né? A gente estava conversando aqui em casa,
nós somos espíritos, a gente está na segunda, na terceira ordem. A gente está muito, 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 quase na terceira ordem ainda. Alguns estão entre a segunda e a terceira, né? Ou, para ser a primeira ordem, Chico Xavier, Divaldo Pereira, Irmã Dulce, Madre Teresa, que são espíritos de segunda ordem, né? Primeira ordem, a gente vai aí para Joana de Ângeles, né? Esses outros nós espíritos. estamos mais para o quinto dos infernos, Flávio. É isso que a gente está. A gente Mas está mais para esse lado aí. A gente tem que ficar contente da nossa terceira ordem e pular para a segunda, se puder, antes de desencarnar. Que nem você estava falando do orgulho, é verdade, né? Além do julgamento que a gente faz e tal, né? A gente sempre se coloca numa posição, quando vai ajudar alguém, de superioridade, né? Então, assim, aí é difícil até alguém aceitar isso, né? Porque quando você coloca numa posição de superioridade, você já está humilhando a pessoa que está... Nós trabalhamos lá no presídio, a gente não usa o eu, né? A gente lá não pode trabalhar com o eu. Nós estamos aqui juntos, nós estamos estudando, nós estamos aqui, né, pagando as nossas dívidas. Hoje eles estão lá, amanhã não sei se serei eu ou se já estive. Muitos de nós provavelmente já esteve, principalmente aquele que está trabalhando lá, né, ajudando eles, com certeza já conhece. E eu me sinto muito bem quando eu estou lá. É isso que eu acho que é interessante. Eu acho que eu já quitei. Eu acho que eu já quitei aquilo lá, já tive lá. Mas já estou quitado com aquilo. Na realidade, nós todos estamos no mesmo barco, né? Se a gente tivesse numa condição melhor, a gente não estaria aqui. Como quando perguntaram para Chico, Chico, você vai no presídio fazer uma visita? Como que é isso? Você não tem medo, não tem nojo, não tem... Chico falou assim, companheira, aqueles lá já foram descobertos. Nós ainda não fomos. É verdade. Essa é a palavra de Chico, né? Quem somos nós para duvidar, né? Aqueles já foram descobertos. Nós ainda não fomos, estamos aqui. Com certeza. Vamos lá. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever de servir. É muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos, para isso, de nossa cabeça e de nossas próprias mãos. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscritas a lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da Terra, aquilo que a gente acabou de comentar antes, né? Que veio para os doentes. Né? Bastaria enviar-se proclamações evangélicas à humanidade, sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Nilton, exatamente aquilo que a gente falou, né? Que nós nos escondemos atrás de algumas comodidades. Eu não posso, nesse dia eu não posso ir. Nesse dia eu tenho musculação, eu tenho academia, e nesse dia não dá porque eu tenho que fazer isso, né? A gente nem pensa, né? Nesse dia eu vou trocar minha academia por um outro horário, ou então vou trocar meu horário de trabalho para poder ir lá prestar um serviço, uma caridade. A gente não pensa, a gente já bota o que a gente está fazendo para a gente correr do trabalho, né? É exatamente isso. Que na realidade a gente pensa sempre primeiro na gente, segundo na gente, terceiro na gente, quarto na gente. Se der em quinto, sexto lugar, a gente pode pensar em alguém, né? Mas aí está sempre pensando primeiro nos nossos próprios interesses, né? É o egoísmo, né? Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir a favor da mediunidade atormentada.
que é um grande erro também, né? Assim, é lógico que a lei de causa e efeito existe, né? Mas a gente não pode esquecer que a misericórdia divina é infinita também, né? Se a gente tivesse que pagar todos os nossos débitos que a gente já tem aí, vamos dizer, contabilizado com a gente não aguentaria pagar, né? A gente paga eles muito em leves prestações, bem devagarzinho, por causa da própria misericórdia de Deus, né? Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. É aquilo que a gente falou, né, do julgamento. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito, compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre, em nome de princípios a cujos funcionamentos estão submetidos por nossa vez? Ele está falando aqui basicamente daquela escada de Jacó, né, que é infinita, né? Quem está no degrauzinho de baixo, tem sempre alguém que está no degrau de cima que está te puxando para cima. E você, por obrigação, também tem de puxar quem está no degrau de baixo para o próximo degrau. Né? E assim a gente vai evoluindo. Né? A gente está num degrauzinho, alguém puxa a gente para o próximo e a gente vai puxando o que está abaixo da gente para o degrau que a gente estava. Né? E a gente vai... É um simbolismo bacana, assim, bem interessante da evolução humana. Né? A gente está sempre sendo ajudado, então, por obrigação, nós também temos obrigação de estar sempre ajudando. Porque sempre tem uma mão que está puxando a gente e a gente tem que ter a nossa mão também sempre disponível para poder soerguer alguém. Né? Hoje, é o vizinho que amarga as consequências de certas ações efetuadas à distância. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonam o passado e que agora nos afligem o presente. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Né? Não faltam igualmente os que supõem não devemos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Também é muito egoísmo, né? Admitem que as religiões não passam de muletas e que ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Aulus esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria suprimir a escola e vilipendiar o amor imanente da criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma, em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Essa frase é importantíssima, né? Sim. A religião digna e assim, Qualquer que seja. As escolas religiosas, né, na realidade, não são só escolas, né, elas são hospitais. Né? A casa espírita, além de uma escola, ela é, acima de tudo, um hospital. Né? Então, por isso que, nesses momentos aí de pandemia e tal, obviamente respeitando os cuidados e tal, eu sou do ponto de vista que casa espírita não pode fechar, e o hospital não fecha. Né? Mesmo diante de qualquer catástrofe, já viu algum hospital fechar porque está muito cheio, porque não tem, quer dizer, casa espírita tem que estar sempre com as suas portas abertas. Se não puder ser por uma reunião pública, às vezes por um momento mais difícil que esteja passando, mas tem que estar com a porta aberta para atender uma pessoa, para dar um conforto, justamente porque é nesses momentos de grande conturbação que as pessoas precisam de mais auxílio. Né? Então, cerrar as portas das casas religiosas, do meu ponto de vista, é criminoso, é contra o próprio princípio cristão. Né? Não adianta a gente pregar fora da caridade de nossa salvação e, numa hora de dificuldade, a gente pensar só na gente e se trancar. Né?
Então, essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer em relação a isso, né? E é como ele aqui mesmo coloca. Imaginemos um país imenso... Mas, Nilton, eu até concordo com você, mas o que a gente já vem conversando aqui, existem outros trabalhos que eu estou te dizendo, o espírita, se a gente começar com essa questão de casa espírita, a gente vai igrejar o espiritismo, né? Vai acabar fazendo do espiritismo uma igreja católica. Eu não preciso de casa espírita. Eu tenho IRT lá, com mais de 2.000 presos precisando da gente, e a gente não vai, entendeu? A gente vai para uma hóstia da Igreja Católica, mas a gente não vai fazer uma caridade num orfanato, não vai num asilo, não vai num presídio, né? Não vai numa casa de ranceniano, como lá no Rio tem lá o ranceniano. Então, a gente tem que aprender a fazer caridade. A gente tem que aprender a ir até o outro, não deixar o outro nos procurar, né? Que Jesus fala isso. A casa do caminho era para aqueles que não tinham como ter nada. Então, hoje, nós temos que aprender a ir até o doente. Não é deixar o doente vir até nós. Entendeu? Eu também concordo. Não, é verdade, o que você está dizendo é verdade. A casa espírita é só um telho, né? O que é o telho? É um templo, escola, lar e hospital. Exatamente. Porém, oficina, né? Que é telho. Essa palavra telho. Mas para aqueles que andam, para aqueles que conseguem ir, e aqueles moribundos, aqueles que não andam, aqueles aleijados, a gente tem ido a casas desses, fazer um culto no lar, levar uma caridade. Não, ninguém faz isso, né? Poucos fazem isso. O espírita, a gente tem que aprender a deixar de ser preconceituoso, julgador e orgulhoso. Nós temos que sair à luta. Sem dúvida. O evangélico, ele dá de 10-0 na gente nesse item. Eles vão... Isso eu não tenho a menor dúvida. Isso, a gente sair em busca. Mas isso não quer dizer que a gente não... o fato isso uma coisa não exclui a outra, né? Apesar da gente ter que sair, as portas têm que estar sempre abertas também. Está aberta lá, mas quem que vai ao centro espírita? São as pessoas que têm seu carro, têm a sua casa, têm a sua vida, então ele vai lá como se fosse um... Sim. Tem gente que nem pode ir, né? Tem gente que está doente no leito, presa no leito, tem gente que está presa... Aí a casa espírita tem que ir até ele, sim, entendeu? Então, a gente tem... O espírita, ele tem que aprender a fazer esse jogo. É verdade. Não ficar puxando para ele as grandes atrações das palestras, as grandes atrações do aparecer, do fazer, né? Deixa eu lá, vou ver fulano de tal que fala bem. Tem que fazer o contrário, eu tenho que ir. Como você disse mesmo, porque tem gente que não pode nem sair de um leito, está preso a um leito, está preso a uma cadeia, está preso a uma série de situações, na rua. Aí eu não vou levar? Não vou levar a doutrina? Sim, tem certo, que levar. Com certeza. Mas esse capítulo está falando muito isso, né? Eu acho. Exatamente, sair da nossa zona de conforto. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos seus pais e mestres, sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e cultural. Imaginemos um campo enorme, supernotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-os à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco. O sábio responsabilizar-se-á pelo ignorante. A criancinha na terra não prescinde o concurso dos pais, né? É aquela escada de Jacó que a gente estava falando. Exatamente. O instrumento fez ligeiro intervalo, o instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontram tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade,
ainda está distante da razão perfeitamente humana. Essa é uma consideração importante, né? Cada um de nós está num estágio de entendimento, de compreensão da própria vida, né? Então, por isso que Deus permite que existam vários tipos de religião, né? Porque cada um está num determinado momento, num determinado nível de entendimento, de compreensão da vida. Então, assim, que nem eu digo, religião é um caminho, né, para a gente se espiritualizar. E religião é igual sapato, né? Às vezes uma religião que para você serve muito bem, para o outro não serve. Por exemplo, um sapato, às vezes, de uma mulher com salto alto, bonito, no pé da mulher fica muito bonito, confortável, e às vezes no meu eu não consigo nem andar com aquilo me machuca. Então, a religião é mais ou menos assim, né? Cada um tem que procurar o sapato, vamos dizer, que caiba no seu pé, que dê conforto e permita você caminhar, né? Então, por isso que Deus permite que existam os mais variados tipos de religiões e tal. E entender que a religião é um caminho só para a espiritualização, né? E o importante não é a gente ser um religioso, o importante é a gente ir se espiritualizando, né? E a gente está falando de ciência, né? Uma coisa interessante, né? A aproximação desses conceitos de espiritualidade com a ciência. Ontem, até coloquei no grupo lá de estudo, né? O departamento a Sociedade Brasileira de Cardiologia começou em 2012 com um grupo de estudo em espiritualidade e medicina cardiovascular. A partir do ano passado, esse grupo se tornou um departamento dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é o DENCA, né? Departamento de Estudo em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Tá tendo várias, né? Mas essa semana mesmo, ontem vai ter uma série de webinários tratando desse tema, de espiritualidade e doença cardiovascular. Então, tratando desses conceitos de espiritualidade, da importância da espiritualidade na saúde, coisas que, na minha época da faculdade, isso era completamente inconcebível. Se você tocasse nesse tipo de tema dentro da academia, você era até ridicularizado. Então, você está vendo como as coisas estão caminhando, né? E o próprio termo, a própria definição que esse departamento de espiritualidade e estudo em doenças cardiovasculares da SBC, que utilizou para definir espiritualidade, eu achei muito interessante, até para a gente refletir e conseguir entender um pouquinho melhor isso. Ele coloca como definição de espiritualidade, né, um conjunto de valores morais, mentais e emocionais, né, que norteiam os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas condutas, né? Tanto na relação intrapessoal como na relação interpessoal, né? Que basicamente é a reforma íntima, né? A gente mudar esse conjunto de valores que a gente tem, mentais, morais e emocionais, que vão nortear os nossos comportamentos, né? Tanto em relação a nós mesmos, como em relação aos nossos semelhantes. Então, eu achei uma definição bem interessante, né? Que realmente, o que fala isso? Está falando da reforma íntima, né? Da transformação. E se a gente parar para pensar, o grande manual para isso é o próprio Evangelho, né? É um manual de conduta humana, né? Então, assim, se você quer ser feliz e se você quer fazer os outros felizes, né, você tem que modificar esses seus valores morais, mentais, emocionais, né, as suas condutas, os seus atos em relação a você mesmo e em relação aos outros. Então, eu achei uma definição que eles adotaram bastante interessante, até para a gente conseguir, vamos dizer, lidar melhor com esses valores, né? Que, no fundo, é isso, reforma íntima, né? Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem. O lar santuário em que o assistente residia levantava-se, agora,
ao nosso olhar. Trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce de nossa vitória. No dia imediato, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço de adeus para a manhã seguinte. Né? E assim encerra esse capítulo. Mais uma vez, né, a gente se repete aqui, a quantidade de ensinamentos, de reflexões aí que a gente pode fazer nesse capítulo, né, como a gente conversou aqui, discutiu, é enorme, né? A gente extrair ali de cada frase, tem um monte de ensinamentos para a gente mesmo. Né? Então, é mais um capítulo aí. Daqui a pouco a gente vai entrar na próxima semana, no último capítulo, né, desse livro, que é o capítulo 30. Como o próprio tema aqui diz, últimas páginas. A gente vai fazer aí as últimas reflexões aí do livro, que realmente é espetacular, né? Toda a obra, né, de André Luiz. Como eu costumo dizer aqui, a gente estudar em grupo assim, eu acho interessante, porque às vezes a gente vai estudando, lendo um livro sozinho, a gente deixa passar muita coisa, né? Só lendo, escapa um monte de coisa. Quando a gente está junto, assim, por isso que eu digo para vocês assim, a gente vai lendo, vão interrompendo, vão falando, porque a gente vai, né, vai trocando ideia, parece que a gente consegue assimilar assim muito mais do que a gente conseguiria às vezes lendo um livro, em que às vezes a gente até se dispersa, né? O pensamento às vezes voa, vai para uma outra coisa, a gente passa por cima de um monte de ensinamentos assim que são preciosos assim, e a gente, né? Como se eles ficam jogando pérola aos porcos para a gente. Então a gente não consegue extrair daquilo ali tudo que realmente é que nem assim, eu fico fascinado em cada capítulo desse, muita coisa que tem para a gente refletir, né? E às vezes a gente passa aquilo, lendo aquilo, e realmente não absorve muito o tanto de ensinamento que a gente pode extrair dali, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Comentar? Por isso que eu digo assim... Deu uma visão geral, né, para a gente, né? Por isso que, assim, quando eu falo com assim, vocês ficam à vontade, assim, porque eu estudo aqui, né? Nós estamos aprendendo junto, estamos refletindo junto, né? Nas nossas reflexões, um aprendendo com o outro, um refletindo com o outro. Aí a gente vai lendo, às vezes, porque às vezes, se a gente deixar para falar tudo, às vezes só no final, a gente acaba esquecendo até alguma... Se vocês quiserem também fazer, quem gostar, fazer uma anotação e quiser comentar no final, mas fica à vontade para interromper, para a gente discutir, que é um estudo, né? É um estudo. Eu achei muito interessante, além da leitura, das pontuações, as contextualizações, né? Sim. Então, você trouxe essa questão da sociedade de cardiologia, o companheiro, nosso colega, trouxe a questão dos presídios. A experiência eu acho dele. Que então, a experiência também e os cada fatos um que é diferente, acontecem, ajudam muito no aprendizado. Sim. Eu gostei bastante, foi muito bom. Que cada um tem uma vivência diferente, né? Por exemplo, o Flávio tem uma vivência que a gente não tem nessa parte, né? Cada um tem uma vivência diferente, tem um conhecimento, às vezes, diferente, e por isso que é bom que a gente vai se completando, né? Um vai ajudando o outro e a gente vai aprendendo todo mundo junto. Na realidade, é isso que nós estamos aqui para estudar, para aprender, né? Mais alguma consideração aí de alguém? Não? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, aí a gente encerra a nossa reunião da noite, ficando programado para a semana que vem as últimas páginas aqui no capítulo 30, e depois a gente vai entrar na próxima obra, né? Quer fazer a prece, Flávio? Posso fazer. Amigo Jesus, amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, espíritos
amigos que fazem parte já dessa escala evolutiva maior. Só temos a agradecer esse momento de reflexão, para que nós, aos poucos, Senhor, possamos nos melhorando, tentando, Senhor, fazer a caridade moral, não essa caridade material, que é tão fácil fazer, Senhor, mas a caridade moral, o não julgamento, levando, Senhor, a palavra, levando o ânimo a esses que tanto sofrem, tanto nos presídios, como nos hospitais, orfanatos, asilos. Sabemos, Senhor, que são os excluídos, como já tinha na sua época. Ser conosco, hoje e sempre, agradecendo mais essa noite. Que assim seja. Assim seja. Agradecendo aí você, cada um de vocês aí que participou e ajudando a gente no estudo da noite e aqueles que vão nos assistir também. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Tá bom? Um abraço a todos.